Olá! Em quase todo lugar existe desentendimentos, brigas, guerras, mas também existe aquela que é a turma do deixa disso. Aqueles que tentam apartar, separar as brigas, os desentendimentos entre as pessoas. São os pacificadores. E no texto da nossa devocional de hoje, Jesus ensina sobre os pacificadores e mostra essa marca como uma característica daquele que é um cidadão do reino dos céus. Mas será que é desse tipo de pacificador que Jesus está falando? Será que muito felizes, bem-aventurados são aqueles que agem dessa forma, aqueles que são da turma do deixa disso, que separam desentendimentos entre as pessoas? Essas perguntas vão ser respondidas no texto da nossa devocional de hoje, que é Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos nos lembrar que esse texto está dentro do Sermão do Monte, que apresenta para nós uma série de ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus. E o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, que apresentam para nós uma descrição de como é o cidadão desse reino dos céus. Então, na primeira parte do versículo, nós vemos a descrição do caráter desse cidadão. O cidadão do reino, então, aqui é aquele que promove a paz. O versículo diz: bem-aventurados os pacificadores. E a palavra pacificador usada aqui no texto, ela é traduzida na Bíblia apenas uma única vez, nesse texto de Mateus capítulo 5, versículo 9. E o sentido da palavra é daquele que faz a paz, aquele que promove a paz. Mas a pergunta para nós aqui é: que tipo de paz o pacificador promove nesse texto? Tudo indica que a paz que Jesus está ensinando aqui, sobre a qual ele está falando, envolve pelo menos duas questões. A primeira delas é a paz com Deus. A Bíblia nos ensina que o homem ele se encontra numa situação de inimizade contra Deus por conta do seu pecado. O seu pecado separa o homem de Deus. Por isso, quando Jesus fala sobre o cidadão do reino como sendo um pacificador, a referência não é somente que ele tem um desejo de terminar as brigas, os desentendimentos e a inimizade entre as pessoas, mas é de terminar a inimizade causada pelo pecado entre Deus e os homens. Efésios capítulo 2, versículos 17 e 18 diz o seguinte: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então aqui nesse texto o apóstolo Paulo fala sobre o anúncio de uma paz que permite ter acesso a Deus, acesso ao Pai. Paulo também fala algo parecido em Romanos capítulo 5, versículo 1, onde ele diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto fala aqui sobre uma paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o pacificador é aquele que prega o Evangelho. E assim, então, ele promove paz entre homem e Deus através de Jesus Cristo. Agora, um outro possível aspecto dessa paz, desse pacificador sobre o qual Jesus fala, envolve uma outra questão aqui. Envolve possivelmente a paz entre homens, mas uma paz também promovida pelo Evangelho. Olha só o que diz ainda Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13. Ele fala assim: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças.
O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aí os versículos 17 e 18 que nós já lemos, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo fala aqui então a respeito de uma inimizade que existia entre judeus e gentios e como Deus ele removeu essa inimizade e promoveu a paz entre esses dois grupos através de Jesus Cristo. E de maneira semelhante, meus queridos, existe também uma inimizade entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem. E essa inimizade é removida mediante a obra de Cristo. Então, nesse sentido, o pacificador é aquele que prega o Evangelho. E assim ele é usado por Deus para promover a paz entre as pessoas. E a paz dessas pessoas também com Deus. Agora, como é que nós sabemos que é desse tipo de paz que Jesus está falando aqui? Nós percebemos isso quando nós consideramos o contexto. E nós percebemos que as outras bem-aventuranças, elas falam também sobre aspectos que estão diretamente relacionados à salvação. Jesus está ensinando que a alegria do cidadão do reino, ela vem pelo fato de ele ser parte do reino. Ou seja, pelo fato de ele ser salvo. E essa salvação não está ligada a algo que nós fazemos. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ela não vem quando nós separamos brigas entre as pessoas, quando nós somos pacificadores nesse sentido, né? De terminar a inimizade e as discussões. Mas está relacionado com aquilo que Cristo fez. E aquilo que ele fez foi promover a paz por meio do seu sacrifício na cruz. Nós somos apenas comunicadores daquilo que Jesus fez. Agora, a segunda parte dessa bem-aventurança mostra para nós, então, o resultado disso. E o homem, né, que é cidadão do reino dos céus aqui nesse texto, ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque ele será chamado filho de Deus. O texto diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqueles que agem dessa forma, ou seja, aqueles que promovem a paz por meio do Evangelho, eles são chamados filhos de Deus, porque eles agem como um cidadão do reino deveria agir. Ou seja, proclamando o Evangelho da paz para aqueles que precisam. Ser filho de Deus, como o texto nos chama aquele que é um cidadão do reino, significa ser salvo. Mas além disso tudo, também quer dizer que o cidadão do reino é herdeiro de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, o texto diz que o fato de sermos filhos nos torna herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, isso quer dizer que aquilo que Jesus receberá do Pai também será nosso, porque nós seremos co-herdeiros, herdaremos junto com Cristo. Então, por isso, o cidadão do reino dos céus, aquele que é pacificador, ele é muito feliz porque ele vai receber uma herança preciosa que pertence a todos aqueles que também creem em Jesus Cristo. Então, meus queridos, esse versículo nos ensina que muito feliz é aquele que promove a paz por meio da proclamação do Evangelho. E ele é feliz porque ele é filho, e como filho ele se torna herdeiro das bênçãos de Deus. Então, entendendo tudo isso, eu quero encerrar essa nossa devocional deixando algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é: você tem sido um agente da paz? Uma pergunta relacionada a essa, né? Quando foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? Porque é por meio do Evangelho que nós promovemos a paz. A segunda pergunta é:
Você tem experimentado a alegria de ser um filho de Deus? Você já meditou hoje, você já refletiu no fato de que a herança que é de Jesus também é sua? Então, meus queridos, pregue o Evangelho. Lembre-se que você é muito rico por conta da herança que você receberá, porque você é filho e herdeiro. Então, entendendo isso, seja muito feliz ou bem-aventurado. Que Deus o abençoe e até a próxima.